Xion de Ares corria subindo as escadarias dos templos maléficos. Em pensamento ele dizia: a densidade da névoa aqui em cima é incrível. Será que eu cheguei ao último andar? Eu não consigo ver nada. Será que cheguei até o fim? Ao correr dentro da névoa, Xion sente a presença de alguém. Era Ioma de Mefistófeles, o pai de Tema de Pégaso. Ele dizia: encantado, senhor Xion. Ou melhor, senhor, eu não sirvo para nada. Xion, assustado, se perguntava em pensamento: o que? Esse cara saiu da névoa? E Ioma continuava dizendo: toda essa história está se desenrolando como deveria ser e segue pelo caminho certo. Você poderia fazer a gentileza de se retirar e ir para outro lugar longe daqui? Xion estava preocupado, ele não conseguia ver os movimentos do seu inimigo. De repente, vários meteoros são disparados entre Xion e Ioma. Seu alvo era o Mefistófeles. O Cavaleiro de Ares se pronuncia: o que são esses meteoros? E esse golpe tem um enorme poder destrutivo, é impossível. O espectro Ioma então ri: parece que você voltou com muito mais ânimo, não é verdade? Tema de Pégaso. Aquele que disparou os meteoros era Tema, que trajava a sagrada armadura divina de Pégaso. Xion de Ares está surpreso com aquilo. Tema de Pégaso então diz: eu não vou deixar que você continue mexendo com os meus companheiros, Mefistófeles. Nós colocaremos um fim nisso agora. Será este o embate final entre pai e filho? Ioma perguntava. Você quer acabar com seu próprio pai, né? Mas você sabe, não é bom tirar você de seu caminho. Você não é como Xion. Você tem um papel a desempenhar aqui. Seu destino não é impedir que Alone se torne um deus. Não se preocupe com nada, deixe Xion aqui e vá ver Alone. Assim o cenário estará completo. De terno e segurando sua cartola, aquele homem sinistro estava diante dos cavaleiros. Xion então pensava naquelas palavras: você quer que Tema vá adiante? O Cavaleiro de Pégaso se pronuncia: do que você está falando, Mefisto? Eu te farei em pedaços neste mesmo lugar. Porém seu pai responde: não me dê mais trabalho, Tema. Sabe, você tem que ir causar estragos no mundo celestial. Com este poder de matar deuses, destruirá humanos e deuses. Eu escreverei uma nova era mitológica. Foi por causa dessa armadura divina que sua mãe ofereceu a própria vida. Vai ignorar seu sacrifício? Tema com raiva responde: está enganado, minha mãe não se sacrificou por algo assim. Porém de repente, Xion de Ares se pronuncia: entendo. E você está aqui para se livrar de mim, não é verdade, Mefistófeles? Isso mesmo, não é? Eu não tenho nenhum papel a desempenhar para você. Tema nesse momento grita: Xion, não escute as palavras deste miserável. E o ariano responde: não, Tema, este sujeito é perigoso. Quando o vi, me causou uma estranha sensação. E o que ele quer dizer através de seu destino como um cenário? Ele quer semear o caos na Guerra Santa e no céu. Sinto que isso é algo maior do que o humano é capaz de esconder. Estou errado, Mefistófeles? Xion está desconfiado sobre a identidade daquele homem de cartola, que tinha um sorriso de canto de boca. E de repente esse sorriso se transforma em um sorriso macabro. Ele então começa a rir insanamente. E eu que pensei que era apenas um moleque, mas desde jovem tem sido muito astuto. Me aborrece, mas explicarei o porquê devo eliminá-lo agora. Estamos aqui na encruzilhada do futuro. De repente aparecem imagens do futuro e entre elas podemos ver o Coliseu da Fundação Graad, onde aconteceria o torneio galáctico mais de 200 anos no futuro. Tema estava assustado. O quê? O que são essas sombras? Impossível, será que são ilusões? Mefistófeles começa sua explicação. O futuro chefe do santuário que irá reescrever a história ascendendo o futuro, dos caminhos que conduzem ao futuro, dos caminhos que são diferentes entre si. Nós somos um desses caminhos. Sou claro ou não? Futuro grande mestre Xion de Ares. Xion está surpreso. A luz que acabara com as sombras do santuário está preparado para lutar contra as forças do céu. Esse era o seu destino. De repente um clarão toma conta daquele lugar. Era como se todos fossem transportados para outro ambiente. Xion e Tema estavam surpresos. Naquele jardim havia alguém em uma cadeira de rodas que era idêntico ao Tema. O Cavaleiro de Pégaso então dizia em pensamento: ele se parece com quem? Se parece comigo? Ioma de Mefistófeles então se pronuncia: este homem é o Pégaso da próxima geração. Seu nome é Ceia. Ele se tornará cavaleiro no santuário daqui a mais de 200 anos. Em diversas batalhas, ele atacará e ficará na mira do Olimpo. No entanto, este não é o futuro que eu quero. Quero que a grande festa entre os deuses e seres humanos ocorra logo nesta época. E o gatilho para isso se chama Tema.
Eu vou destruir o Pégaso do futuro, por isso eu te farei em pedaços, jovem Xion. Yoma dispara um cosmo extremamente poderoso, mas Xion é rápido e utiliza sua habilidade, a Muralha de Cristal. O enorme poder de Mefistófeles se aproxima enquanto Yoma dizia: isso é inútil, sua habilidade é só uma porta cintilante. A Muralha de Cristal começa a se trincar e Xion diz: isso é impossível, ele acabou com minha Muralha de Cristal. Quando o poder do Mefistófeles estava prestes a acertar o Cavaleiro de Ouro, algo então acontece. Tema de Pégaso, trajando a sagrada armadura de Pégaso, segurava o golpe de seu pai e diz: e por que você acha que eu vou deixar você se livrar de Xion? O Ariano fica surpreso e também dizia: Tema, é incrível, ele conseguiu parar o ataque que destruiu a Muralha de Cristal. Yoma começa a rir: haha, realmente impressionante, esse é o poder do Pégaso, mas você ainda é muito sensível e ingênuo. Naquele momento, Mefistófeles utilizava sua habilidade Marvelous Room, o quarto maravilhoso, a mesma habilidade que deu um fim ao Áspros de Gêmeos, porém dessa vez o seu alvo era Xion de Ares. Tema fica desesperado, escapar daquela técnica seria impossível. Xion foi atingido, seu corpo ele não conseguia mais movê-lo. Yoma então se pronuncia: um mundo onde nem o tempo nem matéria existem, aguarda você do outro lado. Está tudo acabado agora, Xion. Tema fica nervoso, em meio àquele buraco negro criado por Yoma, Xion apenas desaparece. Segurando sua cartola, Yoma diz: adeus, e agora um futuro a menos. Tema está extremamente nervoso, ele dizia: seu maldito, como se atreveu a fazer isso com Xion? Mas de repente, o buraco negro criado por Mefistófeles reaparece. Tema de Pégaso se surpreende mais uma vez. O que? Essa é a dimensão que Mefisto tinha fechado. E Yoma também diz: ó, esse cara reabriu a passagem revertendo o sentido de rotação. E então, uma luz se faz de dentro do buraco negro e de lá saíam 3 cavaleiros dourados. Um era Xion de Ares e o outro era Doku de Libra. Ambos estavam inconscientes e sendo carregados por outro guerreiro dourado que dizia: como de costume, esse demônio gosta de provocar problemas. Pégasus é uma pena, mas você deve deixar comigo este homem. Tema então fica surpreso ao ver quem era aquela pessoa. Você é... Aquele era Áspros de Gêmeos, o Cavaleiro de Ouro que se uniu à alma de seu irmão Défteros. Diferente do que todos pensavam, após ser atingido pelo Marvelous Room de Yoma de Mefistófeles, ele ainda continuou vivo, esperando o momento certo para entrar em cena novamente e assim cumprir o seu papel. O Geminiano então diz: eu também sou uma pessoa que teve o destino enlouquecido por causa desse homem. Essa é a chegada de Áspros que salvou seus companheiros, Xion de Ares e Doku de Libra. Após o pai de Tema de Pégaso, chamado Yoma de Mefistófeles, utilizar o Marvelous Room para se livrar de Xion de Ares, outro buraco negro aparece naquele local. Porém desta vez, saem de lá 3 cavaleiros de ouro. 2 deles eram Xion e Doku, que estavam desacordados e sendo carregados por um terceiro cavaleiro. Tema se pergunta quem seria aquele, e Yoma, segurando sua cartola, diz: ih, caramba, mas eu pensei que tinham destruído, lhe enviando para o Marvelous Room. Você poderia parar de me causar problemas, hein, meu amigo Áspros de Gêmeos? O Pégaso olha para aquele homem imponente e finalmente o Geminiano se pronuncia: me matar, Mefisto? Que piada! Me manipular usando um patético espaço de dimensão? Isso não funciona comigo. O pai de Tema então responde: af, digno do Senhor Elite que procurou a posição de grande mestre, não é grande coisa. Áspero saía da dimensão quarto maravilhoso e Tema dizia em pensamento: é um cavaleiro de ouro, ele salvou Xion e tem mais alguém, é o Doku. O cavaleiro de bronze se preocupa com seu mestre e corre na sua direção. Ei Doku, que queimaduras terríveis são essas? Áspros de Gêmeos aproveita a situação e joga os dois em Tema, que pergunta por que ele tinha feito isso. E o Geminiano responde: eu os recolhi no meio do caminho, são um presente de despedida para você. Tema não entende muito bem, mas Áspros continua: vai embora com eles e não se perca no caminho. O Cavaleiro de Pégaso então pergunta: mas o que você está falando? Você aparece do nada e quer fazer tudo conforme o que quer. Eu tenho uma boa razão para não perdoar este demônio. Este homem tem manipulado o meu destino e o dos meus amigos. E depois, por causa de seus estratagemas, minha mãe e eu... Tema fica em silêncio segurando aqueles 2 cavaleiros dourados, enquanto Áspros olha para trás e diz: mas o que será que chamou a atenção de Défteros, hein? Eu só consigo ver um bebê chorão. Tema diz em pensamento: Défteros, quem será esse cara na minha frente?
Aspros dizia: Pégasus, se você deseja enfrentar um demônio como ele, deverá ser chamado de demônio também. Tema não entende muito bem ser chamado de demônio. E naquele momento o cosmo transbordante de Aspros explode. O Geminiano queima seu poder e consegue jogar Tema, Xion e Doku para longe. O Pégasus se perguntava o que é esse espírito de luta. Simplesmente liberando o cosmo, pulverizou a área como se fosse engolida por magma. Pare com isso, Doku e Xion estão fracos, você vai matá-los. Nesse momento Aspros responde a Tema: eu não me importo, isso poderá acontecer se você permanecer aqui. Eu não importo com o destino deles, e também não me interessa o seu ressentimento com este demônio. Eu sou o homem que, com finalidade de alcançar seus objetivos, matou seu único irmão mais novo em todo o mundo, sua própria metade. Tema, sentindo aquele cosmo, dizia: essa sensação, ele se parece com... Espera, irmão mais novo? Será que ele é... Aspros se pronunciava: eu e meu irmão mais novo somos demônios, gêmeos que foram obrigados pelo destino a matarem um ao outro, e essa é uma das gotas deste diabo que nos manipulou. Tema, que observa Aspros de costas, consegue ver a sombra de Défteros naquele cosmo, e em pensamento o cavaleiro dizia: seu irmão então é o demônio da Ilha Canon, uma gota que culminou em matarem um ao outro. Eu percebo, seu destino também foi uma presa de Yoma. Um recíproco fratricídio, você disse? Então é como eu e a minha mãe também. Naquele momento o Geminiano diz: se você sabe, se apresse em ir embora com esses dois. Eu não quero deixar mais ninguém morrer. É por isso que você queria ficar mais forte, não estou certo? Lembre-se do que passou na Ilha Canon, Tema. Então se você sabe, vá embora. Naquele momento o Cavaleiro de Pégaso entende. Esse também era Défteros. Os dois irmãos mais poderosos, protegidos pelo signo de Gêmeos, agora dividiam o mesmo corpo. O Cavaleiro de Bronze então diz: ok, eu deixarei este diabo com você. Eu preciso proteger estes dois. Naquele momento, o garoto sai correndo segurando em seus braços os Cavaleiros de Ouro, Doku de Libra e Xion de Ares. Ao longe, seu pai dizia: oi, Tema, você pode sair, mas por favor, você tem que deixar aqui o Xion. Merda, eu sou forçado a parar o tempo. Naquele momento, o espectro Yoma de Mefistófeles segura seu relógio de bolso, porém algo não estava certo. À sua frente estava o Cavaleiro de Gêmeos e Tema continuava correndo. Nesse momento, Yoma diz: hã? O tempo não parou? Xion acabou de escapar por entre meus dedos. A culpa é sua, né, idiota? O irmão gêmeo mais velho. Aspros de Gêmeos começa a rir. Um imenso conhecimento é necessário para se tornar grande mestre. Por exemplo, a taxa de expansão do universo, ou a velocidade da luz, são imutáveis para um observador, mas a percepção do tempo, no entanto, varia de acordo com o observador. Eu cortei o espaço em que estamos e vamos agora passar para uma outra dimensão na velocidade da luz. Em outras palavras, estamos em um lugar onde o tempo está em constante oscilação. Você não é mais capaz de parar o tempo. O diabo Mefistófeles fará sua saída do palco. Aquelas palavras demonstravam a extensão dos poderes de Aspros. Com apenas uma mão, ele foi capaz de recortar o espaço em que estavam, e assim entraram em uma outra dimensão sem que Mefisto percebesse. O pai de Tema fica perplexo, seus olhos se arregalam e ele começa a rir. É mais divertido acompanhar o roteiro de outro, não é uma cena ruim de representação, certo? Vamos jogar então com a sua morte. Porém, Aspros de Gêmeos se pronuncia: o espaço nesta dimensão se move na velocidade da luz. Eu finalmente prendi o diabo. Você não pode escapar para uma outra dimensão. Manipular o tempo também é impossível. Você agora não é nada mais do que um inofensivo diabinho. De repente, algumas teias de setas começam a sair de trás de Mefisto. Ele dizia: haha, ok, me pegou, né? Parece que você selou minhas técnicas, está contente? Parabéns, você defendeu o seu título, o Senhor Elite, aquele que queria ser grande mestre, mas eu não suporto seu olhar orgulhoso. O terno de Yoma se transforma nas sapores de Mefistófeles. Ele estava se preparando para a batalha enquanto dizia: porque os irmãos mais velhos sempre são assim. Bem, não importa, né? Você morrerá em breve. O Mefisto sorria e de repente Aspros se assusta com algo. De repente, um relógio com números romanos aparece em volta do Cavaleiro de Gêmeos, que se perguntava: mas como? O que? Um relógio apareceu no meu corpo? Mefisto, que estava com um pequeno relógio de cosmo idêntico àquele em sua mão, responde: sim, é isso mesmo. Isso representa o tempo do seu corpo maldito. O tempo não gira apenas em volta das pessoas, como você vê, irmãozão imbecil. Seu corpo também é um acumulador de tempo. E adivinha o que pode acontecer se eu repetir tudo isso? Bio Rewind.
Com seu dedo, Mefisto controla os ponteiros. Ele faz com que Aspros gire em torno daquele relógio de Cosmo. De repente, um enorme clarão acontece, e o que sobra à sua frente é apenas a sagrada armadura de Gêmeos. O Mefisto então se pronuncia: você foi aniquilado, né? Seu corpo retornou no tempo para antes do seu estágio fetal. Não existe mais irmão mais velho ou irmão mais novo. Neste momento, se você renascer, eu espero que o irmão mais novo tenha mais sorte. Adeus, irmão mais velho. De repente, alguém inesperado se pronuncia: você também gosta disso, Mefisto? Eu ainda não desapareci. Muito ruim para você, seu imbecil, mas sua técnica não parece funcionar contra mim. Aquele era Aspros, que não foi derrotado. Yoma fica surpreso e se vira para trás dizendo: impossível, seu imbecil, por quê? Por que você não se desintegrou? O que? Isso é uma Sapures? O que está fazendo com essa Sapures? Aspros de Gêmeos havia abandonado sua armadura dourada e agora vestia novamente as Sapures de Gêmeos. Ele dizia: sim, meu corpo original morreu há 2 anos atrás e eu voltei à vida como um espectro imortal. A passagem do tempo não tem significado para mim. Yoma de Mefistófeles não consegue aceitar aquela resposta. Isso não é verdade, mas você se tornou um cavaleiro mais uma vez, não é, seu desgraçado? Aspros de Gêmeos então revela suas verdadeiras intenções. Eu não me importo com o bem ou com o mal, eu não me importo com Athena ou com Hades, tudo o que eu me importo é comigo mesmo, apenas isso. Mefisto, eu nunca irei te perdoar. Aspros de Gêmeos eleva seu cosmo intensamente. Seu alvo era Yoma de Mefistófeles, o homem que manipulou o seu destino e o do seu irmão Défteros. As palavras do geminiano são as seguintes: tendo jogado com minha vida, eu espalharei seus restos nos 4 cantos do universo. O Mefistófeles fica com medo quando Gêmeos ergue sua mão para o ataque. Explosão galáctica. Junto de sua risada insana, Aspros de Gêmeos dispara o ataque mais poderoso de sua constelação. Esse golpe atinge Yoma, que tem grande parte de sua Sapures destruída. Será esse o fim do pai de Tema? Yoma de Mefistófeles enfrenta Aspros de Gêmeos, o geminiano que havia se fundido com a alma e o cosmo de seu irmão Défteros após matá-lo, sendo isso o que o purificou e o que o fez se tornar novamente um cavaleiro de ouro. Porém, na luta contra Mefisto, Aspros é atingido pela habilidade Bilheuind, fazendo com que seu corpo regresse ao estado antes de se tornar um feto. Porém, o que acontece é diferente. Aspros regressa para antes de se unir com seu irmão, sendo assim ele novamente se torna um espectro, utilizando a Sapures, que é uma réplica da armadura de Gêmeos. Aspros dispara contra o inimigo, a explosão galáctica o atingindo em cheio. Yoma de Mefistófeles grita de dor, enquanto é atingido por todo o impacto daquela habilidade. Aspros apenas observa aquilo e sorri. Será esse o fim do pai de Tema? Yoma é pulverizado e simplesmente desaparece no ar. Aspros então se pronuncia: então esse é o fim do diabo? Porém o geminiano se assusta com um barulho. Tic-tac, tic-tac. Em pensamento ele dizia: esse é o som de um relógio, ele deve ter sido pulverizado, mas o cosmo está cada vez aumentando mais. Que poder é esse? De repente um buraco negro igual que o Mefisto criava se abre. De dentro dele sai Yoma todo ferido e com sua Sapures destruída. E ao redor do buraco negro tinha um enorme relógio, sendo que no meio havia a imagem de um ser colossal, com seus braços selados por talismãs. Aquilo realmente era um deus. Aspros não consegue acreditar no que seus olhos veem, e nessa hora Mefisto se pronuncia: eu não posso acreditar que você me manipulou até esse ponto. Como isso aconteceu? Eu fui forçado a revelar minha verdadeira forma. Aspros nesse momento grita: seu desgraçado, esse cosmo e essa aparência, você é Cronos, o deus do tempo? O geminiano espera uma resposta, mas Yoma começa a rir. Você estudou bem, digno de você, mas piedade, esta não é a minha identidade. O nome deste deus me faz querer vomitar. Meu nome é Kairos. Eu sou o deus do tempo, caído na terra por culpa de Cronos, o meu irmão mais velho. Ao ouvir aquelas palavras, Aspros se assusta e o olho de Mefisto estava preto. O cavaleiro dizia: Kairos, o irmão mais novo de Cronos, é isso que você disse? Como pode que esse tipo de pessoa possa existir? Nesse momento, Yoma, ou melhor Kairos, se pronuncia: não é de se admirar que você desconheça. Cronos apagou qualquer traço da minha existência neste mundo, desde as eras mitológicas. Eu nunca pude gostar de você desde nosso primeiro encontro, senhor irmãozão. Cuidado, o número 2 pode cortar a garganta do número 1 enquanto ele dorme. Você será o meu aperitivo antes de ir para Cronos. E quebrá-lo não era o suficiente. Eu vou dividi-lo em partes no mundo celestial, como uma declaração de guerra. Nesse momento, Aspros diz:
Ha, você criou um complexo de inferioridade com relação ao seu irmão, hein? Simplesmente para se vingar do seu irmão, você se encarrega dessa guerra santa inteira e do destino de muitas pessoas. Que Deus patético você é, Kairos. Cronos não irá perder para um número 2 como você, e eu não perderei também. Aspros diz aquelas palavras apontando o dedo para Kairos. Ele ri perante a ambição de um deus. Nos mostre seu poder, irmão mais velho de gêmeos. O relógio em volta da alma de Kairos fazia aquele som tic-tac, e enquanto isso ele se pronunciava. Você diz que se o meu irmão mais velho não perdeu para mim, você também não irá perder, é isso? Você se atreve a me diminuir? Você é um ser humano miserável. Kairos fica furioso, e ele queima seu cosmo gigante e ataca Aspros com os ponteiros do relógio, como se fossem várias setas afiadas. O cavaleiro em pensamento dizia: que tipo de força esmagadora é essa? Isso é um ataque de um deus, eu não posso evitá-lo. O geminiano tenta pular, mas várias setas o perfuram, atravessando assim suas sapures e seu corpo. Kairos ria insanamente. Não está tão orgulhoso de si mesmo agora, né? O grande irmão mais velho. Então, é impossível se mover agora? Isso vai forçar você a ser um bom menino. Aspros estava extremamente ferido. Ele segurava uma daquelas setas que o atravessou, e à sua frente observava o deus mais novo do tempo que dizia: sim, você continua fazendo aquele olhar, mas eu vou aproveitar o show e o seu peito e pescoço serão cortados. Kairos prepara o seu ataque, mas Aspros rapidamente concentra seu cosmo em um dedo e o dispara na cabeça do deus. Ele diz: está completamente paralisado agora? Parece que ainda consigo mexer este braço. Porém Kairos responde: fique quieto, seu verme, vai morrer logo, irmãozão. Ele dispara novamente vários ponteiros do relógio, porém o inesperado acontece. Aspros é protegido pela sagrada armadura de ouro de gêmeos. Kairos então diz: mas o que é isso? A armadura de ouro de gêmeos. O irmão mais novo reapareceu. Você é um idiota. Por que você se importa tanto em protegê-lo? Você devia odiá-lo. Seu irmão de merda não roubou toda a sua vida, eu estou certo? Eu entendo muito bem isso tudo, o que é viver escondido nas sombras, a dor de ver a sua própria existência apagada, ver seu irmão mais velho receber todas as honras em plena luz do dia enquanto você é um nada. E você ainda faz isso? Bem, pelo menos eu realmente gostei de ver você matar o seu irmão mais velho. Isso realmente me agradou, isso é o que eu estou prestes a fazer. Você me vê, ó Cronos? Para mim a Guerra Santa não está mais nas mãos dos deuses, mas sim na mão de Alone, um impostor que finge ser um deus, e a pessoa que adquiriu o poder de um deicídio agora está dançando na palma da minha mão. Eu vou usar esta armadura divina para caminhar no caminho dos deuses, e eu vou substituí-lo. Eu vou matar você, Cronos. O tempo, nem você, nem o céu e nem ninguém poderá me ignorar. Vire, 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 viver e morrer, morrer e viver. Minha existência foi esquecida por todos. Deuses e humanos, eu estou fora de tudo para sempre. No céu ou na terra ninguém me conhece. Eu não posso mais suportar tanta dor. O relógio atrás de Kairos começa a girar em alta velocidade. O deus aponta seu dedo até que diz: mas por que eu estou falando tanto? O disco ainda está girando, a armadura de gêmeos. Idiota, o que você me fez? Kairos finalmente percebe que ele simplesmente começou a revelar seus planos para Aspros, que diz: esse é o Satã Imperial, o punho lendário do mal, a técnica para assumir o controle do espírito do seu adversário, e não estava realmente certo de que isso funcionaria contra o deus que você é. Foi uma aposta. Eu vejo agora viver e morrer, morrer e viver. Seu corpo, o corpo de alguém que não anda mais no caminho dos deuses. Não é um hospedeiro como o de Hades e o dos outros deuses, estou certo? Aprendi algo muito interessante, sua alma divina está presa neste corpo humano. Faça o que quiser, seu corpo não é diferente do nosso. Você pode ser ferido, você fica mais velho e você experienciará a morte. Como você não é inteiramente um deus, eu deveria ser capaz de destruí-lo. Então o geminiano arranca as estacas de seu corpo e de repente saca o rosário das 108 contas. Kairos se assusta. Mas o que? Idiota, o que é isso? Não pode ser. Aspros então responde: sim, esse é o rosário que a Asmita de Virgem criou por elevar seu cosmo até o máximo, até o seu clímax. O rosário capaz de selar as 108 estrelas do mal. Vamos acabar com o seu destino agora, Kairos. E não só vou matar você, mas eu também vou colocar um ponto final no seu destino. Aspros, o guerreiro que já trajou a sagrada armadura de gêmeos, agora utiliza o rosário criado pelo cavaleiro de Virgem. Esses dois signos irão se unir para derrotar um deus. Seu objetivo é destruir um deus com o rosário da Mokurendi.
Astros de Gêmeos, que voltou à sua forma de espectro graças à habilidade quarto maravilhoso de Ioma de Mefistófeles, o pai de Tema de Pégaso. Porém, Mefisto se revelou ser na verdade o deus do tempo Kairos, o irmão mais novo de Cronos, que foi esquecido desde os tempos mitológicos e selado em um corpo humano. Isso graças a seu irmão mais velho Cronos, o deus do tempo. Astros então saca o rosário feito com os frutos da Mokurendi, a árvore do inferno, e nele temos as 108 contas, que representam as estrelas malignas do exército de Hades. Esse rosário foi criado com a vida de Asmita de Virgem, que se sacrificou para fazê-lo. Gêmeos e Virgem unem forças de uma forma indireta. Astros carrega o legado de Asmita. Kairos então diz, o rosário de Virgem capaz de selar as 108 estrelas do mal. Você não está muito entusiasmado, Gêmeos mais velho. O que há com esse sujeito? O que um humano como você pode fazer na mente de um deus como eu? Imagina deter minha vingança contra meu irmão Cronos. O que é essa insolência? Arrependei-vos, miseráveis humanos. Astros, que estava apenas com a mão esticada segurando o rosário, recebe nesse momento o poder total de Kairos, o real Marvelous Rune. Vários vórtices então atingem o cavaleiro, que grita de dor. Ele se perguntava em pensamento, o que é este turbilhão? Meu corpo está se rasgando. E Kairos então responde, percebeu o grande Gêmeos mais velho? Isto é ser um deus. Sim, eu sou um deus. Eu sou diferente de vocês humanos miseráveis. Depois de tudo, vocês são atores, bonecos que dançam sem fim na nossa peça. Gira, gira e gira, no capricho dos deuses. Gira, gira e gira mais um pouco de acordo com o meu capricho. Controlados por fios nesta horrível atuação, nesta terrível festa. Eu sou o espectador e também o diretor, porque eu sou um deus. Então o seu pequeno cenário não se revela como você queria. Astros de Gêmeos cai no chão. Enquanto isso, Kairos sorria, e o Cavaleiro de Gêmeos junta força e se ergue carregando o rosário das 108 contas. Ele dizia, pequenos lamentáveis bonecos em um palco, deixe-me te dizer isto, você é meio humano, um semideus, você agora faz parte desta cena patética. Kairos se surpreende, você ainda está, e de repente o rosário de contas se amarra no corpo de Mefistófeles. Apesar de ser um deus, ele estava selado naquela forma humana que porventura era uma dos 108 espectros de Hades, Mefisto. Nesse momento desesperado ele dizia, mas o que? A minha alma está voltando ao meu corpo humano, seu maldito, não queria ser muito esperto comigo, o que você pensa, o que você vai fazer? E então Astros responde, é óbvio que farei com que dance para mim, Kairos. Você também vai ser um ator patético neste palco e nesta guerra. Astros de Gêmeos ativa a outra dimensão, ou melhor, era muito mais do que isso. Kairos espantado dizia, isso é impossível, você está abrindo o caminho dos deuses, a hiperdimensão. O geminiano então responde, assim chegarás ao céu tal como deseja, mas a menos que seja um deus ou um humano com armadura divina, o menor passo naquele lugar será uma completa aniquilação, tanto para o corpo como para a alma. Nesse momento Kairos entra em desespero e gritava, solte-me daqui, se fizer algo assim você também irá morrer. Mesmo estando amarrado em contas, o deus dá um soco que perfura o peito de Astros, porém os Gêmeos segura o pescoço de seu inimigo e diz, você não escapará, se você cair aqui, a sua alma ligada ao corpo humano não sairá ilesa. Kairos então responde, não tire sarro de mim, eu posso voltar a ser um deus, acredite. Meu sonho é matar o desgraçado do meu irmão Cronos, que está no céu. Não quero ser humano uma outra vez, e nesta era finalmente terei a chance de fazer isso. Bando de larvas, suas vidas miseráveis que terminam em um piscar de olhos, não são nada comparadas ao que eu já vivi. Nesse momento Astros enfrenta Kairos cara a cara. Ele falava, as vidas podem ser até miseráveis, mas são insubstituíveis para um humano. Já uma vez, tu deixaste cair uma gota de escuridão na minha vida, me fazendo quebrar a promessa que fiz pro meu irmão Défteros quando éramos crianças. Pare, não é mais possível voltar àquele momento. Eu apenas lido com as lembranças e as rejeito. Tudo que foi deixado aqui fui eu sozinho, um homem morto. Mesmo com o número de vezes que você renasceu, você não conseguiu entender esta dor. Kairos então entra em desespero e se pergunta por quê. E Astros então responde, é porque você é um deus egoísta, estúpido e também triste. Você parece um humano. Aquelas sérias palavras dos Gêmeos calam a boca de Kairos, que agora é atingido pelo rosário das 108 contas Mokurendi. E ele estava rodeado pela hiperdimensão, e em pensamentos dizia, um humano, isso dói, já há um tempo que só continuo vendo a parte tá ao meu redor. Foi bonito, pena que ela morreu, né? Eu sinto muito. De repente uma explosão acontece, o corpo de Kairos desaparece em um enorme clarão, e Astros, que o segurava pelo pescoço, acaba perdendo seu braço direito por completo.
Os pensamentos de Kairos ainda pairavam pelo ar. Ele dizia: eu sinto como se tivesse sido uma pessoa diferente desta vez. Eu queria mesmo que o tempo parasse. Na mão de Aspros tinha uma conta. Ao que parece, Kairos foi selado naquela prisão dos espectros que não os deixa reencarnar antes de outra guerra santa. O Cavaleiro de Gêmeos fecha seu punho e diz: sua alma agora reside no Rosário. O tempo permanece parado aqui por você. A espiral eterna de reencarnações termina. Aqui a fração restante de seu ser terá ampla oportunidade para sentir a dor do que você perdeu e nunca mais teve de volta. Medite sobre isso, pois será o seu castigo e você vai lentamente se tornar um ser diferente. A dimensão está regressando, significa que o meu cosmo está enfraquecendo. Que divertido, me transformei em um morto para alcançar a ambição única da minha vida, para terminar sem que ninguém perceba. Mas vivi justo como eu queria viver, não tenho por que me arrepender. De repente o geminiano se assusta, ele sente algo e diz em pensamento: há alguém, esse cosmo se aproximando é de Athena. O poderoso cavaleiro de Gêmeos percebe que a deusa da guerra estava nas suas costas. Ela dizia: Aspros, é você de verdade? Athena percebe que o cavaleiro tinha perdido o braço e então diz: Aspros, você está muito ferido. E o cavaleiro então grita para sua deusa: não se aproxime de mim, Athena. A deusa então se assusta com aquelas súbitas palavras e Aspros continua: haha, não posso crer que esse deus e eu tenhamos fugido da morte tantas vezes. O melhor seria que nunca tivesse se aproximado de mim. Faz 2 anos que eu tentei matar o grande mestre do santuário, e agora não sou nada além de um traidor revivido pelo poder de Hades. Se me tocar, sujará suas mãos. De costas o cavaleiro eleva seu cosmo e ao se virar ele diz: depois de tudo, és a deusa da justiça e não compreenderá aquele que manchou a si mesmo pela maldade. Athena fica chocada com as palavras de Aspros, que segue seu caminho, mas a deusa se pronuncia: certamente a verdade é que você acumulou delitos. Não pude compreender o caminho que resolveu seguir, não pude fazê-lo, mas eu não te vejo, nesse momento, como um ser cheio de maldade. Aspros se surpreende com tais palavras, e então para, e Athena então completa: nem do bem e nem do mal, é apenas um humano que viveu assim até o final. Se é disso que se trata, inclusive, eu posso compreendê-lo. O espantado Aspros esboça um sorriso dizendo: então essa é a pessoa que és. Rapidamente ele se vira e, como se fosse dar um golpe na deusa, Aspros para seu punho que segurava o rosário na frente do rosto de Athena. Ela observa aquilo e então diz: isto é o rosário de Asmita, por que você está com isso? E Aspros então responde: meu irmão mais novo estava com ele, provavelmente para lhe entregar a Athena. Nesse momento o corpo de Aspros começa a se dispersar, enquanto ele entrega o rosário para Athena. A deusa então dizia: Aspros, seu corpo está voltando às cinzas. O geminiano então se pronuncia: simplesmente chegou a minha última hora como espectro, estava consciente disso. Athena grita para que Aspros espere mais um pouco para partir, mas o geminiano anda enquanto seu corpo se desfaz. Ele dizia: é certo, desde quando estava no santuário como qualquer pessoa, desde que apareceu como uma humilde criança, aspirando a Athena do santuário. Não era uma simples criança, era a deusa que unia a todo ser humano, até mesmo a luz e também a escuridão. Naquele momento Aspros se desfaz por completo. Na frente de Athena, que trajava sua armadura sagrada e segurava o rosário de Asmita, estava a armadura de ouro de Gêmeos e sua réplica em forma de sapures. E assim a deusa se pronuncia: não há quem pertença só à luz ou só à escuridão, Aspros. Todos que vivemos para morrer somos assim. Por isso não deveríamos usar o castigo ou a dor como razão para destruir outros humanos. Alone, meu irmão. Tema de Pégaso, que trajava sua armadura divina e segurava Douk e Xion, dizia em pensamento: já não posso sentir o cosmo de Ioma, e o de Gêmeos desapareceu pouco a pouco. Impossível, será que os dois morreram? Subindo aquelas escadarias, de repente Tema se depara com uma mulher. Ao que parece, aquela era sua falecida mãe Partita de Coruja, e em sua mão estava uma conta do rosário de Asmita. Um dos 108 espectros estava naquele fruto da Mokurend. Tema reconhece sua mãe, que apenas faz um sinal para que o cavaleiro fique em silêncio. Shhh, ele está dormindo. E então nesse momento nos é mostrado que dentro daquela conta estava selado Ioma, o pai de Tema, o espectro de Mefistófeles, cuja verdadeira identidade é Kairos, o deus do tempo, irmão de Cronos. E nesse momento Partita o abraçava. Com seu terno todo esfarrapado, Ioma estava muito ferido, porém dormia sereno. E Tema então diz: está dormindo, Mefisto? Haha, mas por quê? Porque estando junto com a minha mãe parece tão tranquilo. É como se mesmo que pouco tivesse dado valor à minha santa mãe. Eu sabia que era detestável, Mefisto, mas creio que posso acreditar nisso.
De repente Tema se assusta e alguém se pronuncia. Viu o sonho do deus do tempo dentro do rosário. Foi tão inocente, Mefisto. Mas assim logo seremos só os três. Iremos até a última batalha, Tema. Aquele era Alone, o amigo de infância de Tema, que agora detinha o poder de Hades. O Cavaleiro de Pégaso apenas responde: parece que sim, Alone. Tema versus Alone, agora vamos rumo à batalha final.